Bom, gente, eu queria desejar boas-vindas a vocês. Eu estou aqui hoje na presença da Thalita Giuliani e do Tiago Napoli para a gente conversar sobre o Novelino, que é mais um dos lançamentos da editora Minema. Seja muito bem-vinda, Thalita, muito bem-vindo, Tiago, fiquem à vontade. E eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da formação de vocês. Fique à vontade. Oi, pessoal, oi, Gabriela. Eu agradeço o convite, né? A gente agradece. É uma satisfação grande estar aqui para falar sobre o Novelino. É uma obra que durante muito tempo me parece que ficou restrita às nossas conversas, né, Tiago? E agora compartilhar isso com um público mais amplo é muito bacana. Então, eu sou professora de latim na Universidade Federal de São Paulo. Tem um percurso de estudar o neolatim, obras do Giovanni Boccaccio especificamente, escritas em latim, não especificamente em italiano, no caso do Decameron, embora o Decameron também seja uma obra fascinante, que me interessa muito. Então eu tenho esse percurso, né, vamos dizer assim, no ensino das letras clássicas, mas mais especificamente com meus interesses de pesquisa voltados para esse período aí do século XIV, mais especificamente. E aí eu passo para o Tiago agora. Queria, como a Thalita fez, agradecer a oportunidade, a Minema, a Gabriela. De fato, é um trabalho, né, Thalita, de uma década, né, de grandes esforços para trazer para o público brasileiro, mas falante de língua portuguesa de maneira geral, essa obra inédita. Então a gente fica muito, muito feliz de poder apresentar em Minas Gerais o trabalho. Meu percurso acadêmico é similar ao da Thalita, a diferença é a universidade, basicamente. A minha graduação é na área de língua e literatura latina da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado e agora ingressei no pós-doutorado. Meu objeto de estudo é um pouco distante do Novelino, isso surge, como a gente vai falar depois, mas um projeto pessoal. Eu estudo literatura medieval, em específico um gênero que é conhecido como gênero literário de viagens pelo mundo dos mortos. Então, narrativas que são anteriores à Divina Comédia, escritas em latim, né? Então, eu estudo as personagens dessas narrativas, como a geografia se transforma ao longo dos séculos, mais especificamente naquela que é considerada a Idade Média Central, né? Então, século XII, principalmente. Então, vamos chegar nesse denominador comum, né? Como que surgiu a ideia da tradução, como que foi esse percurso, uma tradução em conjunto, então como que foram esses desafios? Gabriela, surgiu por acaso. 10, 11 anos atrás, acho que 11 anos atrás, lendo a respeito de uma crônica da Terceira Cruzada, chamada Terceira Cruzada, os Gesta Regis Ricardi, eu me deparei com um comentário que falava dessa obra escrita em dialeto toscano, sobretudo em dialeto toscano, que possuía entre seus personagens o sultão do Egito e da Síria, Saladino, o sultão Ayúbida. Não conhecia a obra, desconfiei da existência da obra. Na época, conversando com alguns amigos, com um ex-professor, nascido em Florença, inclusive, a gente faz um agradecimento a ele, o Hilário Gianelli, sobre o Novelino. Ele falou, claro, é uma obra fundamental para a literatura italiana, para o surgimento da literatura italiana. Eu adquiri, eu até separei aqui para facilitar, para mostrar para vocês, eu adquiri na época, não uma edição crítica, mas da coleção da Bur, Clássicos, é uma edição muito interessante, preparada por duas pesquisadoras de literatura italiana, a Valéria Mouchet e a Lucia Battagliaritti. Fiquei encantado pelo texto, achei formidável, e tomei como um projeto pessoal traduzir esse texto. Não pensava em nenhuma publicação, muito menos em um aparato crítico, numa apresentação. Comprei e adquiri, então, uma edição crítica, curiosamente, do pesquisador que vai assinar a nossa apresentação do Novelino, que é uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade no Novelino hoje,
é quem estabelece a última edição crítica do Novelino, que é o professor Alberto Conte, da Universidade de Pavia, e fiz comecei uma nova tradução, um projeto de fato. Conversei, então, à época, gostei do resultado, desse resultado preliminar, conversando à época com uma colega hoje da Thalita, a professora Bianca Morganti, falei do meu interesse em fazer eventualmente uma colaboração com uma pesquisadora, um pesquisador. Ela me indicou a Thalita, e esse é o nosso Nostos, né, Thalita? É o regresso de 10 anos, é o que eu achei que tomaria 2 anos de trabalho. Eventualmente seria recortado para várias publicações em revistas. Então, é um trabalho, desde esse primeiro contato com a obra, de 11 anos, 10 anos, mais ou menos. Isso, foi basicamente isso, Gabriela. Então, o Tiago entra em contato comigo lá em 2016, né? E eu tinha acabado de voltar de um período de pesquisa que eu havia feito na Universidade de Florença. E lá na Universidade de Florença eu tinha acompanhado alguns seminários, dentre os quais alguns sobre a novela e sobre o novelino. Porque o foco do meu estudo, na verdade, né, como eu mencionei, é uma obra específica latina do Boccaccio, que é um catálogo de biografias de mulheres, né, o De Mulieribus Claris. Então eu fui para lá com esse intuito, mas enfim, aproveitei tudo que a universidade poderia me oferecer. E quando cheguei aqui, e o Tiago me procurou, eu estava com isso assim bem fresquinho na cabeça, né? Eu estava tateando, vamos dizer, ainda esse material, tinha ouvido falar, acompanhado nos seminários, e já me interessei imediatamente, justamente por se tratar de um compêndio de pequenas narrativas, vamos dizer assim, que antecedem o Decameron, que é essa obra gigantesca do Boccaccio, né? Uhum. E aí o Tiago, quando fez o convite, eu aceitei, e acho que um pouco na loucura também, porque eu não imaginava que o Novelino fosse ocupar, né, todo esse espaço que ele acabou ocupando na minha carreira também, na minha vida pessoal, né? A gente teve muito trabalho, a gente dedicou muita energia em cima desse texto, e acabou que o Novelino, depois do meu doutorado, foi também uma das meninas dos olhos, vamos dizer assim, né? Dos meus olhos, pelo menos, e do Tiago, certamente, também. E aí a gente começou a fazer ele me apresentou essa primeira versão da tradução, e me perguntou se eu não toparia revisar essa primeira versão, né? E aí fomos fazendo de grupinhos de 10, então a cada semana, a cada 15 dias mais ou menos, a gente se reunia à distância, porque na ocasião eu estava na Universidade Federal de Lavras, e aí a gente começou a fazer a revisão de cada um desses 10 grupos. E a cada vez que a gente fazia a revisão, saíam coisas extraordinárias, né, Tiago? Porque o texto é maravilhoso, como vocês devem ter percebido. Eu sou também uma fã número 1 do Novelino, porque realmente o texto é apaixonante, assim. A cada novela, a cada personagem que aparece, a gente fica cada vez mais cativado. E demos início, então, dessa maneira. Depois desse processo de primeira revisão, vieram notas, né, Tiago? Mas eu acho que ao todo foram o quê? Quantas revisões do texto? Pelas minhas contas, a versão publicada é a 7ª. 6ª ou 7ª. Então, toma muito, muito trabalho. Bastante coisa. Mas da primeira vez você chegou a fazer a tradução integral? E aí, quando você entrou em contato com a Thalita, começou esse processo de revisão e releitura, e pensando coisas novas, imagino eu, né? Sim. Aí ele foi ganhando novas caras, né, Tiago? Ele foi se transformando. O projeto inicial era um projeto pessoal, ele não tinha como objetivo publicação. Então, é quase que um exercício para mim, né?
Uhum. Mas a obra, como a Thalita falou, é encantadora pelos seus personagens, pelo diálogo que é riquíssimo com a antiguidade clássica, com a literatura medieval, com fontes, por exemplo, árabes, né, que a gente teve a sorte de contar com tradutores para conseguir montar um aparato com elas. Então, eu diria que a tradução foi muitíssimo prazerosa, em todas as versões, o que não implica em absoluto em pouco trabalho, né, Thalita? Muitos anos, como você comentou. Pelo contrário, ela pode me corrigir, mas pelo menos a partir da segunda metade, né, do século XIX, há uma riqueza de fontes bibliográficas, de uma crítica literária ao novelino muito grande. Então, o que obviamente demanda, né, a leitura, não só para melhorar a tradução, mas para montar o aparato e consequentemente, a introdução do texto. Havia uma outra dificuldade, né? É um obstáculo autoimposto, de certa maneira, por nós, que era, nós não queríamos repetir no aparato as observações das principais edições críticas, por si só, eu quero dizer. Claro, a informação está toda ali. Mas, sempre que possível, apresentar para o leitor de língua portuguesa as fontes que muitas vezes só constam nessas edições por meio de abreviações. Ou seja, apresentar muitas vezes pela primeira vez em língua portuguesa esses textos. Sim. E como você sabe, né, Gabriela, isso também demanda um levantamento das principais edições críticas de cada uma dessas fontes, obviamente da leitura, tradução, o que leva os comentadores, o que leva bastante tempo. Em alguns casos, como eu... Diga, desculpa. Não, só ia dizer que foi uma coisa meio... um trabalho enciclopédico, né? O novelino em si é enciclopédico. E aproximar-se das fontes dele e da própria história do texto, que tem uma transmissão tortuosa, né? Sinuosa. Então, isso... quando a gente falar, demorou bastante... a gente deu muito trabalho, não é por nada, é porque realmente demorou muito trabalho, tem muita energia ali, né? Tem muito. Aliás, quero fazer aqui um elogio à Thalita na compreensão dessa transmissão do novelino. Vocês vão notar pela introdução, é complicadíssima em termos de versões, a datação, de quem são os compiladores, autores, algo que também leva bastante tempo. No caso de algumas fontes, nós não dominávamos a língua, né, da possível fonte direta ou indireta da novela. Nessas situações, nós procuramos profissionais ou que traduzissem para nós as fontes, ou que pudessem auxiliar na tradução desses textos, né? A gente, obviamente, né, dá o crédito, agradece a ele. Cito dois: o professor da Universidade de São Paulo, Adriano Apriliano, que traduziu para nós as fontes árabes, e fontes provençais, por exemplo, traduzidas pelo professor Mattia Cavagna, da Universidade de Louvain. Então, além disso, esses outros obstáculos que foram surgindo, mas a gente achou que valia a pena apresentar de novo, né, para o leitor, para tomar conhecimento desses textos. Não, eu acho muito bacana, assim, até porque, como você comentou, eu acho que até chegar ao ponto de você, por exemplo, né, que conheceu edição crítica, você precisa de ter uma bagagem para chegar na edição crítica, você precisa ter um conhecimento, um repertório. E esse trabalho que vocês fizeram de anteceder isso para um público que não tinha esse conhecimento, que não tinha esse repertório, de certa forma também merece muitos elogios. E a gente sabe o quanto isso é muito trabalhoso também, chegar nesse processo de que uma pessoa que não tem acesso a tanta coisa, que não tem tanta bagagem, vai conseguir ter essa compreensão do texto, ter essa compreensão de tudo que ele abrange. Então, enfim, também merece muitos elogios aos dois. Não, a gente agradece. E o aparato, ele é quase como um segundo florilégio, né? Que embasa o texto principal. E no fundo, eu não sei se a Thalita concorda, mas ele é quase como um convite a tradutores brasileiros que podem se interessar por essas obras, traduzir, pesquisar. Tem muita coisa ainda, né? A ser traduzida, Muita coisa inédita. Sim. Exatamente.
Exatamente. O novelino é um baú, uma expressão, né, que a gente utiliza bastante, que é o baú de tesouros, né? Então, quando a gente abre, muitas coisas vão saindo. E do ponto de vista para quem, né, para quem estuda recepção, como é o meu caso, né, especialmente, o Thiago também, né, estuda recepção, mas e me parece que o livro é um convite, né? Assim, esse é um dos nossos desejos, inclusive, que o livro circule e que as pessoas o estudem, né? Que elas olhem para as fontes, para aquilo que a gente achou conveniente trazer, porque realmente às vezes era muita coisa e a gente teve que fazer algumas escolhas, como disse Thiago, para muitas vezes não reproduzir, né, os comentários que já existiam, mas que as pessoas possam, enfim, ler aqueles textos que estão nas notas, que, vejam, não é obrigatório, né? Essa leitura das notas é só para enfim, amparar o leitor interessado, pode e deve ler o novelino de cabo a rabo, se quiser não ler nenhuma fonte, nenhuma nota, ele fique à vontade, isso é totalmente possível, o novelino ele não é um texto que precisa, né, ser explicado. O que a gente faz é muitas vezes apresentar as figuras que aparecem, etc., mas que essas fontes sirvam de como portas abertas mesmo, né, para que as pessoas possam, nossa, essa novela é uma releitura, é uma adaptação, é a recepção de tal passagem de um texto da antiguidade, ou medieval, ou uma vulgarização, ou vem via a literatura oriental. Então, assim, a gente realmente lidou com isso, mas em uma porcentagem até pequena, né, Thiago, perto de tudo que o livro pode suscitar, e a gente espera que esse movimento siga aí na mão dos leitores agora. Não, e eu acho assim, eu sou muito fã, desculpa, só para completar mesmo, eu sou muito fã das notas, mas é justamente por isso, né? Durante essa trajetória acadêmica, é o que enriquece o nosso conhecimento, além do aparato, é o que surge pesquisar, abrir um outro livro, não só conferir a fonte, mas pesquisar, criar conexões. Então, assim, eu acho que as notas, para além de muitas explicações, né, para quem não conhece, para quem não é tão familiarizado, mas elas enriquecem mesmo, né, de surgir ideias e de criar possibilidades e, consequentemente, fazer essa circulação e aumentar as pesquisas. Sim, com certeza. E tem coisas curiosíssimas, assim, tipo, pesquisas de famílias genealógicas, né, Tiago, que a gente foi tentar levantar a partir de documentação e tentar entender uma série de pessoas que têm o mesmo nome, né, Tiago? Nossa, gente, isso sempre aconteceu comigo. Pode falar, Tiago. Não, os próprios comentadores, né, às vezes não têm certeza que figura histórica se encontra ali. Então, isso é um trabalho ainda em aberto, né? E talvez da própria comparação de versões diferentes do novelino, no sentido de encontrar outros detalhes sobre essa possível figura histórica para definir de fato quem é ela, né? Então o texto ele fica em algumas situações um pouco aberto nesse sentido, o que é muito interessante, não é algo negativo do texto, né? Um dos casos, vou notar, numa série de novelas se trata de Frederico II ou do Barba Ruiva, por exemplo. Isso não é muito claro na novela. E da maneira como a novela é construída ali, até é interessante esse aspecto, não é algo que diminui o valor do texto. Eu ia fazer um complemento ao que a Thalita fez, acenando para os medievalistas, senão depois eu tomo uma bronca deles. O novelino ele tem um aspecto para os historiadores que eu acho muito interessante. Como é uma obra que se constrói por 3 séculos, mas mais, na verdade, né? A Thalita pode falar um pouco depois. Ela permite que você observe diferentes grupos na média duração. É como se tivesse recortes temporais desses grupos eclesiásticos,
lembro aqui sempre dessas figuras pertencentes à Ordem da Cavalaria. Então, é possível em determinada novela observar uma cavalaria que é típica do século XII, depois do XIII, uma cavalaria que é sinônimo de aristocracia, uma cavalaria que indica simplesmente um combatente de elite montado, uma cavalaria laica em contraposição a um ethos cavalheiresco cristão, como defendido pelo Bernardo de Claraval, por exemplo. Então, o novelino permite isso com diferentes grupos, uma diferenciação em algumas novelas entre o espaço urbano e o campo, que também são discussões interessantes, dependendo do século. Então, é um material riquíssimo para os historiadores também, acredito eu, né, pelo estudo dessas novelas. Gente, então, assim, para quem não conhece a obra, como que vocês podem apresentá-la para a gente? Vocês já contextualizaram um pouco, mas queria pedir um pouco mais de detalhes, assim, quando essa obra está inserida, até para a gente pensar também a questão de uma autoria inexistente, enfim, apresentar mesmo um pouco a obra para a gente nesse contexto no qual ela está inserida. Essa é uma pergunta de alta dificuldade, eu vou passar para a Thalita. Então, o novelino, ele é complexo e ele é simples ao mesmo tempo, né? Então, a resposta mais objetiva que a gente pode dar é: o novelino é uma coleção de 100 pequenas narrativas, né? De 100 pequenas histórias. Na verdade, são 99 histórias, mais um prólogo que foi numerado, né? E o que passeia, né, por essas narrativas? Quais são os temas? Então, os temas são dos mais variados, desde da vida campesina, a vida urbana, como mencionou o Tiago agora. A gente tem personagens da antiguidade clássica, com novas roupas. Então, por exemplo, aparece lá um Pitágoras espanhol, né? A gente tem o Diógenes, né? O Sêneca. Então, aparecem muitos filósofos, aparecem figuras desconhecidas em situações do cotidiano. Anônimos, às vezes, né? Anônimos. Nós temos uma parcela, né, dessas narrativas, ela gira em torno do tema da cavalaria, né, enfim, da Tábua Redonda, do Rei Arthur. Isso, a matéria da Bretanha. É bom que o Tiago vai lembrando os termos mais... Não é tão difícil assim. Exato. E aí, o que acontece, né? O novelino, ele é o que a gente pode chamar, né? Ele é considerado a primeira coletânea em prosa, né? Em italiano, né? Que na verdade é o toscano ali do século XIV, com a influência de alguns dialetos colaterais, né? E esse material, ele chegou para nós com esse formato, né, de 100 novelas, mas ele teve muitos outros formatos, né? Esse formato que a gente traz na tradução é um formato do século XVI, e ele tem uma história, vamos dizer assim, só que a transmissão desse material já consta em outros manuscritos que são datados do final do século XIII, mais provavelmente do comecinho do XIV, né, das 2 primeiras décadas do XIV. Então, o que a gente tem é essa longa compilação com diferentes formatos, com histórias variadas, todas elas em prosa, com exceção de uma novela que tem uma canção, né, reprodução de um poema provençal. Então, só ele está em verso, o resto todo do novelino está em prosa. Com um registro estranhíssimo, inclusive, né, Thalita? Ele é uma mistura de italiano dialetal com provençal. Então, um texto, no mínimo, complicado para traduzir. Exato. E aí é isso, né? Então, nós temos esse grande baú mesmo, da onde saem as histórias das mais variadas. O novelino tem uma conexão também, o Tiago, hora quiser me parar, pode me parar, viu, Tiago?
Ele tem uma conexão também com a oralidade, né? Ele não tem só... Ele lida com fontes antigas, como dá para se ver ao longo do texto, a tradução que a gente tentou assinalar, aquelas que a gente julgava, então, as mais relevantes. Mas ele também vem desse universo, desse momento, vamos dizer assim, em que havia a convivência de duas línguas no âmbito da escrita, né? Porque a gente sabe que até o século XVIII, mais ou menos, a gente tem pessoas ainda compondo em latim, né? O latim, vamos dizer, que era a língua franca, a língua da administração, a língua da educação, a língua da Eclesiástica, né? literatura, a língua eclesiástica. Só que, ao mesmo tempo que ele ocupava esse espaço do registro literário, né, do texto escrito, não necessariamente literário, mas do texto escrito, a gente tem a efervescência ali dessas línguas derivadas do latim, que já estão se movimentando há muitos séculos, e que vão fazer uma escalada, vamos dizer assim, elas vão sair do ambiente falado para adentrar no universo da escrita. Então a gente tem esse é o momento do novelino, né? O novelino está nessa ambiguidade de se fazer um registro com a sua língua vernácula, né? A língua que nasce na tua casa, né? Pensando na etimologia de Werna, né? Que é o escravo que nasce em casa. Então, o vernáculo vem daí, né? Vem a língua que nasce no ambiente ali, autóctone, vamos dizer assim. E então, essa passagem, vamos dizer assim, que essa ida do vernáculo, né, para o ambiente escrito, para o registro escrito, traz com ele também muita, vamos dizer assim, da natureza da língua do colóquio mesmo, né? Da fala, enfim, do que a gente tem correndo, vamos dizer, de boca em boca, da transmissão, né? Então, esse é um elemento que existe também no novelino. Ele tem uma mescla muito interessante, né, estilística, Thalita, porque esse aspecto é muito forte, apontado pelos comentadores, pelos editores, mas uma vez que ele se baseia em fontes diversas, o aspecto literário também é um peso importante. Então, essa união na novela é muito curiosa, né? Gente, então, sim, uma pergunta para vocês, né? Se vocês têm novelas favoritas e o porquê também. Uma coisa a ser dita antes de falar da novela preferida, galera, que eu acho muito curioso a respeito do novelino, a gente já conversou, eu e a Thalita, sobre isso algumas vezes. Como vocês podem imaginar, a gente já leu o novelino muitas vezes, preparando as notas. Aliás, a gente parece desculpa te interromper, mas um disco riscado, assim, né? A gente agradece a paciência dos amigos, porque ouviram durante muito tempo a gente falar sobre o novelino, a gente pedir coisas para o novelino, né? Para pessoas que eventualmente foram fazer uma pesquisa fora e tinham acesso a bibliotecas com materiais que a gente custou muito acessar, né? Justamente por conta da pouca divulgação desse texto no Brasil. Então, a gente já agradece aos colegas a paciência, inclusive, de ouvir falar tanto do novelino. Já não aguentam mais, eles pegam o exemplar e jogam na gente, né? No ódio, né? O que eu ia dizer é, mesmo com essas inúmeras leituras, para nós ainda há muito prazer em ler o novelino. O novelino não se tornou uma obra onde não há nenhuma fruição para nós. É uma obra agradável, é uma obra que, pelo texto principal ou pelas notas, traz algum tipo de descoberta depois desses 10 anos. É um texto muito... E cada vez que a gente o lia novamente, a gente descobria coisas diferentes, né, Tiago? Porque nessas 7 leituras, vamos dizer assim, nessas 7
fazer e refazer, né? À medida do que a gente ia descobrindo, e, enfim. Depois eu acho que o Tiago também pode falar um pouquinho sobre os dicionários que a gente usou, porque isso é um aspecto interessante. Mas a cada leitura a gente descobria coisas novas, né? E o livro vinha sob uma outra luz, e isso, para quem, enfim, lê o livro, vai ficar bem evidente. Assim. E Thalita, num trabalho de 10 anos, o próprio registro linguístico se altera. Sim. Então, a versão se faz, uma outra versão se faz necessária. Os efeitos de comicidade vão ficando datados, mesmo para nós. Então, é um trabalho que, se você, em determinado momento, a Thalita me falou isso várias vezes, se a gente não para e publica, é uma eterna revisão do novelino. Não uma revisão que corrija erros, mas que altere o texto para provocar um novo efeito. E o novelino permite isso pela diversidade temática, por exemplo. A Thalita havia comentado das personagens. O leitor vai perceber algo muito curioso. Uma mesma personagem histórica, identificada nesses casos, tem descrições, possui descrições diferentes, em chaves diferentes. Não há uma única maneira de falar a respeito de uma personagem. Frederico II é uma delas, isso vai ser notado ao longo da recolha. Então, a própria coletânea tem essa variabilidade na descrição, né, das suas personagens principais. Essa é a sua novela favorita, é do Frederico, é uma das, porque o Frederico II figura no novelino. Assim. Eu não vou me recordar o número da novela, está na metade do livro, onde, na corte de Frederico II, acho que, se não me engano, essa novela não há dúvida de que seja de fato Frederico II, ele recebe a visita de 3, entre aspas, magos. Eles falam na novela em mestres de necromancia, mas não é. Pela ação deles se vê que não se trata disso. Eles apresentam, né, seus encantos, divertem a corte e pedem que retorne com eles para sua terra um dos indivíduos, né, pertencentes à corte do rei. Ele é um conde, ele acompanha os 3 a uma terra distante, que, pelo que eu me recordo, não é nomeada, e passa a sua vida ali. Tem filhos, combate, tem uma esposa, afeitos que são descritos, atribuídos a ele. E já velho, ele decide retornar. Ele acompanha esses 3 mestres de volta à corte. Trata-se de uma viagem longa. E quando ele sai da corte de Frederico II, está acontecendo um repasto, um banquete, onde Frederico II pede um pouco de água para lavar as mãos. Né? Depois de todas essas décadas, esses anos, quando ele retorna à corte de Frederico II, ele fala, bom, mas não há muita razão para o retorno, porque tudo já vai ter se alterado. As pessoas não são as mesmas. O próprio rei provavelmente não está mais lá. E quando ele retorna para o exato momento em que ele saiu. Há essa questão temporal que é muito curiosa, que em geral se aplica na literatura medieval à passagem do tempo no paraíso terrestre. Nesse caso, obviamente, não se trataria disso. Mas eu acho muito perspicaz, a Thalita vai me matar aqui, mas me parece muito moderno o que é colocado ali, de certa maneira. É quase inconcebível para mim, ao menos, né, ler um texto nessa versão vulgata do século XVI que tenha essas alterações, por exemplo, na percepção da passagem do tempo. Acho muito curiosa essa novela. Obviamente, eu já estraguei para o leitor, então eu peço que, na parte, ele interrompa 30 segundos. Adiante um pouquinho para não ter spoiler. Não, essa novela é muito boa mesmo. Gabriela, durante o processo, né, assim, de tradução, como você pode imaginar, eu e o Tiago, a gente não se conhecia, né, pessoalmente. Então, a gente se conheceu por conta do novelino mesmo. Ficamos amigos, né? O meu marido, a Tasha, que é a esposa do Tiago, a gente sai junto e etc. Assim, acabamos virando assim um nicho familiar em torno do novelino.
Mas é O que novelino unindo famílias. é, tudo isso para dizer, né? Ele falou assim: ela vai me matar, mas não é, porque teve muita briga no meio do caminho Não, eu também. ia imaginar, assim, eu ia até perguntar, não sei se seria um pouco indelicado da minha parte, mas digo assim, porque vocês, quando eu perguntei do processo de tradução, vocês falaram que foi muito bom, muito bacana e parecia muitas flores, né? Mas vocês não discordaram nesse meio do caminho, que eu imagino, né? Fazer uma tradução só com uma pessoa já a gente em si pensa, não, nada a ver isso, ainda mais nesse processo de muitos anos. Agora, a dois, eu imagino que o desafio é ainda maior. Sim, foi desafiador. De forma geral, foi cordato, né, Tiago? Mas quando não era, a Isso, gente. tirando a facada em 2018, foi... Mas de forma geral, a gente se desentendia, mas depois, enfim, não, como é que nós vamos resolver esse problema aqui, né? Enfim, você pensa de uma maneira, eu penso de outra, mas eu acho que isso também, de forma geral, se eu estiver mentindo, o Thiago diga, mas eu acho que a gente foi se ajustando ao longo do caminho, né? Então a gente foi se assentando em onde nos sentíamos mais confortáveis, né? Então, por exemplo, Tiago tem um, um ímpeto muito agudo, né, de encontrar as fontes primárias, de buscar os textos. Então, essa parte ele assumiu assim de modo mais, me parece, mais deleitoso para ele, né, Tiago? Para mim, por exemplo, essa não era uma parte tão que me dava muito prazer em fazer, né? Então, eu tenho mais interesse na história da transmissão do texto, na recepção do texto, né? Na composição genérica. Então, e aí eu fui me direcionando, vamos dizer assim, mais para essa parte de pesquisa, mais. Embora a gente tenha discutido cada linha do novelino, né, Tiago? Assim, Várias enfim, vezes. fazendo escolhas de palavras, de como a gente achava que aquilo poderia soar melhor para os ouvidos atuais no Brasil, né? Voltando atrás em decisões, é Voltando normal. atrás, exatamente. E o novelino nos abriu muitas portas também, né? Assim, muitas portas de pesquisa, embora, por exemplo, a gente lide com o texto há muitos anos, a gente só tem a publicação do novelino, a gente não tem outras publicações em torno do novelino, né? Mas por quê? Não deu tempo, né, de fazer isso, de pegar isso e porque a gente estava preocupado ali em entregar a melhor versão possível, né, dessa edição e etc. Mas o novelino abriu muitas portas, com certeza, para pesquisas posteriores, assim como a gente já comentou que gostaria que abrisse para outras pessoas também. Né? Mas foi isso, foi um processo, porque longo, porque teve a pandemia no meio também. Né? A gente tinha uma versão que a gente considerava apta a ser submetida, né, à leitura em editoras, mas a gente meio que chegou com essa versão quando estourou a pandemia, a coisa ficou toda muito complicada. E aqui Momento a gente difícil para o mercado editorial, né, Thalita? foi. Brasileiro, todo mundo, mas brasileiro. E aqui a gente aproveita para fazer um agradecimento. A gente já falou isso para o Marcelo e para o Felipe, mas foi muito bom trabalhar com a Minema, porque eles toparam ler o texto, sabe? Assim, eles toparam ser encantados pelo novelino, pelo que ele é, assim, né? O que ele traz. Então, E isso uma foi coisa muito que você bacana. sempre falou, né, Thalita? Deixar a obra falar por si só. O novelino é uma obra que ela prescinde de maiores apresentações no momento que você começa a ler. E eles tiveram a disponibilidade, né, de fazer essa leitura, gostaram muito do texto, como a gente faz o agradecimento, né, evidentemente, na abertura do novelino, foi um trabalho muito bacana com a Minema, com o Marcelo, com o Felipe, com o Alexandre.
Foi E temos muito. o resultado, né? Temos que mostrar aqui o resultado. E eu já aproveito, inclusive, para perguntar para vocês da capa, assim, nesse processo editorial mesmo, como que foi essa escolha da capa? Claro que a gente vai mostrar melhor, mas se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Quer Eu falar vou um passar para o pouquinho? Tiago. A pintura pertence a um artista que não é italiano. Ele é nascido numa cidade que fica no extremo sul do território moderno, né, da Holanda, que chama Breda. É o Peter Bruegel, o velho. A obra se chama O Carnaval contra a Quaresma, que é o primeiro plano, né, da obra propriamente, essa justa que se dá embaixo no quadro. A ideia, Gabriela, era selecionar uma pintura que, uma curiosidade, eu descobri isso há pouco tempo. A Editio Princeps do Novelino é de 1525, que é uma data possível, inclusive, para o nascimento do Bruegel. É uma coincidência. Mas a ideia era escolher uma pintura que, de alguma maneira, refletisse o que para nós é o Novelino, pelo menos em parte. Ou seja, a pintura do Bruegel, não só essa, mas outras, ela contém essas microcenas, quase como novelas, quase como uma representação visual do que é o Novelino, com uma chave interpretativa que não é fechada. Necessariamente como uma obra, por exemplo, do Bosch, na sua chave eclesiástica, por exemplo, né? Ela permite mais de uma leitura. Então, essa era a ideia. Um outro dado que eu acho curioso. Bosch, eu me lembro de ler um comentário um dos posts que a Minema fez com a capa, onde uma pessoa falou, nossa, eu adorei essa capa do Bosch. Eu achei formidável isso. Por quê? Uma das fontes de produção do Bruegel é o Bosch. E, de alguma maneira, a ideia do Novelino de sempre remeter, ou quase sempre, a uma outra obra, através de suas novelas, ocorre também na capa, através desse quadro. A todo instante, a produção de Bruegel remete a Bosch. Então, esse é um aspecto curioso também, e interessante como uma espécie de representação, por meio de uma pintura, do que é o Novelino. Então, foi essa ideia. Foi apresentada para o Felipe, sobretudo para o Felipe, né? Ele gostou muito. A gente pediu autorização ao Museu Austríaco, né, que hoje as principais obras do Bruegel. Fizemos uma série de ajustes, né, testes, e escolhemos essa pintura para apresentar o Novelino. Embora seja um pintor muito utilizado, não era simplesmente pela, entre aspas, beleza do quadro. A obra, ela representava o Novelino. Isso era interessante e importante para nós, né? Para a editora também. Não, com certeza, e eu ia justamente reiterar isso, né? Perguntei da capa, da escolha, mas é porque eu acho que diante de tudo que a gente conversou aqui é muito isso. Na própria capa, com certeza, quando a pessoa olha, ela vai ter uma cena que chama mais atenção, vai ter uma coisa que desperta mais curiosidade, ou algo que ela goste mais, que ache mais bonito, e consequentemente as novelas também, né? Vai ser até um convite. Quando o vídeo for pro ar, todo mundo comentar qual que é a sua novela favorita. E eu vou comentar também. E Thalita, por favor, você não falou qual é a sua novela favorita. Vamos lá. Olha, eu tenho várias. Eu fui até anotando hoje, porque eu falei, eu vou fazer uma pescagem aqui, porque se me perguntarem isso, eu já sei o que dizer. Mas a minha favorita de todos os tempos, assim, sempre foi, o Thiago sabe qual é. Né? Assim, eu tenho algumas favoritas, né? Mas essa acho que está em primeiro lugar. É a novela 33. Vai ser censurado o que você vai falar agora, hein, Thalita? Eu não posso ler ela, porque ela é uma novela de teor. Brincadeira, gente, ela não tem nada de. Mas a novela 33 do Barral de Beau, né? Essa novela é, inclusive, uma novela muito importante para contar a história do Novelino. E por que eu gosto dela? Porque ela consta, né, nos manuscritos mais antigos.
mas me parece que ela resume um pouco o que é o novelino, né? O que é a novela. Por quê? Porque a gente tem um texto em que há menções a personagens da antiguidade, por exemplo, né? Então é como se a novela, essa novela, ela, ela é uma peça de recepção, vamos dizer assim. Ela tem essa, esse, essa questão da resposta rápida, né? Que é Aguda, dada. né? Isso, de uma coisa que a gente responde assim, sem pensar muito, mas que é muito engraçada, né? E ela tem essa comicidade que me parece latente no novelino, né? O novelino não é cômico o tempo todo, né? Ele não é cômico o tempo todo, mas ele tem uma comicidade muito presente. Então, essa novela desse sujeito, né, o Barral de Bo, que era muito supersticioso e que a partir de qualquer tipo de augúrios, né, enfim, de sinais, verificava se ele ia sair de casa ou não. No meio... Leitor assíduo de horóscopo hoje em dia, né? Exatamente. E aí, ele cruza, né, com uma mulher na rua e pergunta para ela se ela viu um determinado pássaro, porque esse pássaro poderia indicar o mau augúrio, né? E ele recebe uma resposta que eu não vou dar spoiler, porque é a melhor parte da novela, né? Ele recebe essa resposta dessa mulher. Então, é dessa figura, né? Uma figura registrada, uma figura histórica, a gente sabe quem foi, mas essa novela, ela tem isso, ela tem essa mistura de né, se eu não me engano, é nela que está o Pitágoras espanhol também, assim, então essa, essa novela é fascinante, assim, eu gosto muito dela. Agora, se eu puder falar mais uma, eu Fica à acho que a novela vontade. 3 ela é muito boa também, que é a novela do Sábio Grego, né, que quando o rei pega um sábio que estava preso, né, por alguma razão, e pede para ele falar a origem do cavalo que ele trouxe ali, como que aquele Botar à cavalo foi. prova, né? O conhecimento. Isso. Como que ele foi alimentado, ele quer colocar o sábio à prova, fazendo uma série de perguntas para ele, e essa novela é espetacular também. Assim, ela é. Mas são muitas, né? Sim, sim. É difícil São escolher, são muitas, muitas é novelas verdade. interessantes. E, gente, eu queria, assim, ver com vocês mesmo se tem algo mais a acrescentar, se é algo que vocês acham que é importante destacar. A gente falou um pouco sobre a transmissão do texto mesmo, né? A gente falou especificamente do Boccaccio, mas se vocês quiserem comentar algo mais, fiquem à vontade. Eu acho que eu só chamaria atenção, não sei se o Thiago está de acordo comigo, mas um aspecto que eu chamaria atenção é que essa versão do texto, como a gente já mencionou, ela é do século XVI, né? Ela foi publicada em 1525, provavelmente derivando de um manuscrito de 2 anos antes, né? 1523. E essa versão, a gente não sabe quem é que mandou. A gente sabe quem mandou copiar, né? Mas a gente não sabe. A gente sabe quem copiou também, mas a gente não sabe quem foi a pessoa que encabeçou a seleção de novelas, né? Ou se foi ao longo da transmissão do texto, se existia algum formato anterior que não chegou para nós e a gente desconhece, enfim. Mas essa versão, então, ela foi aparentemente, né, pelo que tudo indica, ela foi pensada pelo Pietro Bembo, que é uma figura que você, Gabriela, que, enfim, estudou o castilhano também, deve ter ouvido falar. Sim. O que eu queria chamar a atenção só, né, como eu estava dizendo, é para o fato de que essa obra, tendo sido possivelmente compilada a mando, né, de Pietro Bembo, num momento muito específico, né, da história literária italiana, isso me parece muito significativo, né? Porque o novelino ele está ali
naquele momento em que se começa a discutir o que é a literatura italiana, o que compõe a literatura italiana, qual é a língua que vai ser adotada, né, como, enfim, uma espécie de paradigma literário. Eu acho isso tudo muito significativo, assim, para contar a história da obra. Então, não sei se o Tiago concorda, se ele quer acrescentar mais alguma coisa, né, Tiago? Concordo totalmente. Eu queria, a gente já fez, né, o agradecimento, mas, de novo, reiterar, é sempre importante, é um projeto longo, que contou com o apoio de muita gente ao longo dos anos, então, desde o início, como eu mencionei, amigos, por exemplo, esse professor e hoje amigo Hilário Gianelli, que auxiliou na descoberta do texto, a Bianca, que me apresentou a Thalita, a Bianca Morganti, professora da Unifesp, os primeiros leitores do Novelino, né, das nossas versões, então o professor Marcelo Vieira Fernandes, da USP, hoje mestranda Aline Montesini Fávaro, aqueles que traduziram para nós, profissionais, fontes em línguas que nós não conhecíamos, não dominávamos, também é importante. A Minema, que topou o projeto, o Marcelo, o Felipe, o Alexandre, e muitos outros que a gente tenta minimamente agradecer na apresentação, né, na abertura da obra, e um agradecimento pessoal meu à Thalita, também público, por toda a parceria, por toda a ajuda, e um agradecimento a você agora, Gabriela, também por ajudar a Imagina. divulgar, claro, divulgar a obra, se dispor a fazer essa apresentação nossa, né, do texto. Enfim. Então, obrigado mesmo. Eu faço das palavras do Tiago as minhas também. A gente tem muita gente para agradecer. Nós estamos muito contentes, né, com a vinda dessa obra a público. Agradeço o Tiago também por ter topado, né, chamar uma estranha, uma pessoa que, enfim, né, não conhecia para acesso, me permitir conhecer o Celino de perto, né, certamente isso é significativo para mim. E agradecer a Gabriela que topou conversar com a gente aqui e discutir um pouquinho o Novelino, toda a sua gentileza e obrigada, viu, Gabriela? Imagina, gente. Sou eu que agradeço de verdade pela disposição de vocês, pela atenção, pela gentileza. Acho que foi uma conversa muito fluida, muito tranquila e muito instigante mesmo, né, para todas as pessoas a conhecerem a obra, a, enfim, escolherem sua novela, enfim, sempre fazendo leituras e releituras. Então, de verdade, eu queria muito agradecer vocês pela gentileza, agradecer em nome da Minema também por esse trabalho e, sobretudo, pela contribuição mesmo, né? Cada vez mais trazendo, a Minema trazendo publicações inéditas, traduções muito competentes, e certamente vocês fazem parte disso, então eu queria muito agradecer mesmo. E me despedir aqui de vocês, eu acho que foi ótimo. Um convite à leitura do Novelino. Eu posso colocar aqui na descrição também, né, os eventos, enfim, outras publicações, se vocês quiserem, indicações bibliográficas, fica a critério de vocês. Gente, muitíssimo obrigada. E aí a gente vai se despedindo aqui. Então, tchau, tchau. Tchau, Gabriela. Obrigadão.